Tem dias que nem sequer uma canção, tem dias de sonho e de doce ilusão, dias de pôr os dois pés no chão. Então, boa tarde a todos, boa noite já quase, né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse tema, escuta sensível. Na verdade, não sou eu e a Roberta só, mas todo o pessoal do Gama, né, que a gente convidou para estar aqui juntos. Já está aqui o Pedro, acho que por enquanto não vi mais ninguém, mas o Pedro já está por aí. Então, por que o pessoal do Gama vai fazer essa fala, né? Porque o pessoal do Gama trabalha com essa metodologia da escuta sensível, né? A gente vem desenvolvendo isso meio intuitivamente, né, Roberta? Vamos dizer assim, no começo, né? E depois já com uma leitura, com uma bagagem um pouco maior de experiência também, né? Aí a gente foi aperfeiçoando um pouco essa ideia da escuta sensível, né? Então, é um tema importante, como a Raquel falou, né? E a gente montou uma apresentação, mas só para embasar um pouquinho aí, né? Para ficar mais fácil de ver o que a gente está falando, eu vou colocar na tela, então, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai, né? Boa tarde, gente. Só para fazer uma colocação, Claro, posso, Gafo? É importante a gente lembrar, assim, um pouco do histórico do Gama, né? Porque o Gama, ele é um grupo de escuta, né? Ele nasceu como uma proposta de escuta voltada para a ansiedade, né? Mas, de fato, ele é um grupo de escuta que se propõe a ser interprofissional, né, Gafo? Ele, na verdade, não faz uma escuta baseada numa perspectiva da psicologia ou da psiquiatria em si, né? Então, essa característica desse grupo, ela é muito interessante, porque envolve, no meu caso, eu com a formação em psicologia, né? O Gafo com a formação dele em geografia e psicanálise e outras mais, né, Gafo? E envolve também estudantes de diferentes cursos, né? Então, a gente tem essa diversidade. E à medida em que a gente vai percebendo essa diversidade, a gente vai, então, se propondo a buscar, né, um material teórico que desse conta, né, da possibilidade de desenvolver uma escuta dentro de um contexto que não fosse um contexto de psicoterapia, né? E aí a gente foi percebendo a necessidade disso, não só entre nossos estudantes, quanto também na rede pública de saúde, né? A gente começa a perceber, por exemplo, agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde, que não são da área da psicologia e da área da psiquiatria, por exemplo, precisando desenvolver, né, uma habilidade ou pedindo isso, né? Desenvolver algumas competências voltadas para essa área. E aí, a partir disso, né, Gafo, que vai nascendo a ideia de construir uma formação, né, um espaço de trocas a respeito da escuta sensível. E é um pouquinho disso que a gente está querendo compartilhar aqui hoje com vocês. Até porque, com o edital da Procis, o edital emergencial da Covid, né, a gente montou esse curso de escuta sensível. Vocês estão vendo a primeira prancha aí, primeiro slide? Sim, estamos vendo. A gente montou esse curso de escuta sensível, né? Então, que começa dia 27 agora, próximo, né? Então, também é uma propaganda, né, do curso para quem quiser aprofundar um pouco mais nessa ideia, nessa metodologia, né? Aqui a gente vai dar só uma pincelada, assim, nos principais temas, tá? Bom, então vamos lá. Eu gosto muito dessa afirmação do Agostinho, né, de Santo Agostinho. Ele dizia que nós não falamos se não for para ensinar, né? E eu pensei, durante o meu curso de filosofia lá, pensava muito sobre isso, né? Falava, mas não é possível que a gente só ensine, né? A gente só fale para ensinar. Mas ele vai, nesse texto, o mestre, né, o De Magistro, ele vai mostrando como isso é verdadeiro, né? E eu achei muito importante quando a gente começou o curso da escuta sensível, quando começou a bolar isso, essa frase voltou para mim com uma força bastante grande, né? Então, por que escutar é importante, então, né? Primeiro porque a escuta é uma concessão, né? Eu abro espaço para o outro quando eu escuto verdadeiramente, né? E aí há autores que estabelecem uma diferença entre escutar e ouvir, né? Eu não ouço apenas, né, quando eu estou escutando, eu realmente dou
liberdade ao outro de me dizer algo, de me ensinar, portanto, né, na linguagem agostiniana, me ensinar algo, né? E é, portanto, um reconhecimento do outro. O outro passa a ser alguém, eu reconheço ele como alguém, né? Reconheço no sentido de reconhecer, conhecer novamente, né? Eu conheço o outro novamente por meio da fala dele, né? Então, esse processo da escuta é importante por isso, né? E isto não acontece numa situação de desigualdade, né? Não é possível escutar o outro numa situação de desigualdade, eu tenho que colocar ele na mesma posição que eu, né? E isso a gente pode conversar um pouco mais aí para frente, mas é a própria pressuposição do Paulo Freire, por exemplo, sobre o diálogo, né? O diálogo só é possível entre iguais, né? Então, se há uma desigualdade, ela tem que ser restabelecida, a igualdade, para que possa haver efetivamente um diálogo, né? Escutar é aprender um pouco sobre si mesmo, de certa forma, né? Sobre a minha posição e a forma como eu encaro o outro e encaro, portanto, a mim mesmo, já que a gente se constitui como pessoa a partir do outro também, né? Esse processo, por isso a importância da escuta tão grande, né? E por que uma escuta sensível, né? Porque eu posso ter vários tipos de escuta, né? Mas por que uma escuta sensível? Porque escutar não é simplesmente deixar o outro falar, né? Isso é só ouvir o outro, né? Eu deixo ele falar, mas eu não estou nem aí com o que ele está falando, eu não estou prestando nem atenção direito, né? Então não é essa a ideia, né? A ideia é que eu possa efetivamente ouvir o outro, efetivamente escutar e dar liberdade ao outro de me ensinar algo, né? Então, escutar é, portanto, reconhecer a posição do não saber, né? A posição socrática do não saber. Eu não sei o que é o outro, eu não sei quem é o outro, qual a história e a trajetória dele e por que ele se coloca de determinada forma e não de outra, né? Então, esse não saber é uma posição importante, inclusive na psicanálise, é a posição exata do terapeuta, né? do psicanalista, né? Portanto, a escuta sensível não ignora a condição e o lugar do outro, né? Eu preciso dessas informações que o outro vai me trazer, né? Da condição dele e do lugar de onde ele fala, né? Eu estou falando só para avisar, Roberta, Pedro, o pessoal do Gama que estiver aí, pode interromper, não precisa pedir, tá? Entra falando e eu paro, tá certo? Como a gente sempre faz. Então, eu preciso também, para a escuta sensível, reconhecer e, ao mesmo tempo, denunciar o meu próprio lugar, né? Então, de onde eu falo, né, e de onde eu parto a minha fala, né? É sempre esse processo, e, portanto, ele é um processo delicado, né, sutil, né, em muitos sentidos, tá? É preciso, portanto, empatia. O que é empatia? A capacidade humana da gente se colocar no lugar do outro, da gente imaginar como é estar no lugar do outro, né? Então, o Barbier, que é um dos grandes teóricos aí sobre essa questão da escuta sensível, né, vai nos trazer essas duas falas, né? O pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder compreender de dentro desse processo suas atitudes, comportamentos e sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos, né? Então, a escuta sensível, portanto, reconhece a aceitação incondicional de outrem, né? Da alteridade do outro, né? O ouvinte sensível não julga, não mede, para. Entretanto, ele compreende sem aderir ou se identificar às opiniões dos outros ou ao que é dito ou feito, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco explorar como fazer, né, essa prática da escuta sensível a partir desses preceitos do Barbier, tá? Partindo também de um outro autor, esse brasileiro, o Humberto Mariotti, muito importante, tem um texto que é recomendadíssimo, assim, eu uso há muitos anos nas aulas, que se chama... agora fugiu, o automatismo, eu lembrei, o automatismo do concordo ou discordo. A gente, em geral, ouve apenas para poder concordar ou discordar com o outro, né? E o que o Humberto Mariotti quer é desmontar esse mecanismo da gente verdadeiramente escutar o outro. Porque a primeira coisa que a gente faz é repetir, né, a fala do outro e o outro, né, as categorias que nós conhecemos, né?
O E é problema interessante, Gafo, fala. que é mais difícil a escuta sensível para os especialistas, talvez, do que para os não especialistas, vamos dizer assim, né? Porque a gente já vem muito armado, né, com um arcabouço teórico, conceitual, para opinar sobre o outro. E, por um lado, se os especialistas estão muito armados com essa questão das teorias, né, e aí ele acaba tendo dificuldade de escutar, porque Opa, cortou. ele está teorizando, Uhum. está tentando analisar. Por outro lado, vocês estão ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Está cortando, Roberta. Será que só para mim está cortando ou mais alguém? Cortando para mim também, está cortando. Vai e volta, vai e volta. Bom, a hora que ela restabelecer aí, pode voltar, tá, Roberto? Fica à vontade para falar. Mas é exatamente isso, né? Nós que já temos essa habilidade do né? Porque fazemos isso o tempo todo na aula, né? na escuta da clínica e tal, a gente acaba tendo dificuldade de abrir mão do que a gente pensa e do que a gente sente, né? Para poder ouvir e escutar verdadeiramente o outro, né? Então é um pouco isso que o Mariotti nos provoca aí com relação a isso. E ele diz que a maneira de fazer isso é pelo diálogo, né? É por meio do diálogo que a gente deve aprender a reampliar, né? Portanto, que a gente reduziu o outro ao que a gente pensa, né? O que a gente sabe, mas também, como ele diz, a nossa ignorância, né? E como é que a gente reamplia? A gente reamplia por meio do diálogo, né? É isso que ele vai estabelecer no texto dele, que é muito interessante, vale a pena vocês lerem depois, tá? Então, qual é esse lugar, né? Portanto, do escutador sensível, né? Primeiro, quando a gente escuta, quando a gente está escutando, né? A gente não está se comunicando perfeitamente. Dizia o Lacan, né? Lacan dizia que o equívoco é a essência da comunicação. Por quê? Porque são dois, né? São dois, não é o mesmo. Não sou eu falando comigo mesmo, né? São dois, são duas posições, são dois lugares, né? E, portanto, tem que haver ruído nessa comunicação, tem que haver equívoco, tem que haver erro, né? Durante esse processo, né? Então, precisa haver erro para que haja escuta verdadeira. E por isso a pergunta é importante, né? Processos todos, de vez em quando a gente falar, peraí, fala mais sobre isso aí, porque eu não entendi, né? Eu não entendi por que você se coloca assim, né? Por que você pensa dessa forma, né? Isso é muito importante, né? Nesse processo da escuta psicanalítica, mas não só, né? Na escuta sensível também, né? É o que a gente chama de segundo momento, na escuta sensível. Então vamos ver um caso aqui, né? Que o Christian Dunker apresenta lá no livro dele do psicanalista e o palhaço, né? Ou melhor, o palhaço e o psicanalista, é o título do livro, né? Então, digamos que você está conversando lá com uma pessoa, né, que adora, você adora cães, né? Mas essa pessoa fala, eu detesto cães, né? Eu detesto cachorro. E aí você poderia julgá-la dizendo, poxa, mas como assim, né? Uma pessoa que detesta cachorro, né? Então, ela deve ser insensível, deve ser chata, desumana, sei lá o quê, né? E a conversa pode acabar por aí. No entanto, se você partir para um diálogo, né, você pode perguntar a ela por que o cachorro incomoda tanto essa pessoa, né? E aí ela pode te contar que, por exemplo, quando ela tinha 3 anos, o cachorro da vizinha dela mordeu a perna dela, levou 20 pontos, né? E aí você fala, opa, então a experiência dela com o cachorro não foi boa, e é por isso que ela detesta cachorro, e aí isso está compreendido de uma outra forma, né? Então, se você simplesmente encerrasse essa conversa com o seu julgamento, ou melhor, com a sua sentença sobre ela, aí haveria essa possibilidade de reconstrução desse processo, ou seja, não haveria possibilidade do diálogo verdadeiramente existir. O que é diálogo? O diálogo vem aí dessa ideia de atravessar, né, o significado, atravessar a razão, né? São razões transversas, né, que atravessam a si mesmas nesse processo, né? Importante essa construção, né? E como lidar, portanto, com o julgamento? Como é que fica a posição do julgamento? Eu consigo não julgar, como diz o Barbier lá, né? Olha, tem possibilidades, né?
Mas o julgamento de uma certa forma, quando eu julgo, eu não quero ouvir mais, né? Eu acabo formulando uma ideia sobre aquilo e não preciso mais ouvir o outro, né? Então, é difícil, portanto, se afastar dos seus preceitos morais, né? Não julgar o outro envolve eu me afastar dos meus preceitos, abrir mão dos meus valores momentaneamente, para que o outro coloque os seus valores e por que ele se posiciona dessa forma e não da minha, né? Por exemplo, né? Então, a questão que os autores colocam é, não julgar ou não condenar, né? Qual é a ideia aí, né? Porque quando a gente pressupõe um julgamento, a gente pressupõe um diálogo, né? No julgamento, para quem já participou de um júri, né, como eu, você tem um diálogo, né? Você tem a acusação, você tem a defesa, você tem a réplica da acusação e a tréplica da defesa, né? Ou seja, você tem um jogo aí de mudança de posição e de lugar, né? Numa situação supostamente de igualdade, né? O juiz só emite o seu parecer depois de fazer isso em caso de vítimas fatais. Mas, teoricamente, ele deveria fazer a mesma coisa quando está sozinho para julgar um caso, né? Ele não deveria se posicionar a priori, ou seja, antes de qualquer coisa, né? Ele deveria conseguir fazer esse jogo de se colocar nos dois lados, ouvir as duas posições para poder emitir aí sim uma sentença que fosse justa, né? Então a pergunta que a gente levanta é essa: é não julgar ou é não condenar, né? Ou seja, não dar a sentença a priori, né? Essa é a questão. Então, julgar não é sentenciar, portanto, né? Mas é necessário investigar as causas, os motivos, de forma imparcial, nesse caso, né? Opa, passei, peraí. Ô, Gafo, agora vocês estão me ouvindo melhor? O diálogo, portanto, traz a voz do outro, né? Traz as suas razões, os seus motivos, as suas causas, né? E aí eu consigo fazer esse julgamento de uma forma diferente daquela inicial, né? Muito bem. Então, existem, portanto, de partida, dois tipos de escuta. Aquela que vai para o debate, que em francês vem de luta mesmo, debate, debater, né? E o diálogo, né? Que, como a gente já viu, é um atravessamento, né, das razões, dos sentidos aí, né? O debate é sempre de uma forma competitiva, né? Eu vou debater para vencer, né? Quando você vê lá na TV, não é um diálogo entre os candidatos da eleição, é um debate. Eles têm que um vencer o outro, né? Então, alguém sai falando, o meu candidato venceu o debate, né? Então, é uma competição. Portanto, é uma escuta para derrubar o discurso do oponente. Eu só escuto para que eu possa derrubar o outro, né? Eu dou aula de retórica na universidade aqui, né? E na aula de retórica a gente aprende, inclusive, a fazer isso, né? Como observar e cuidadosamente o discurso do outro para perceber as falhas nesse discurso e poder, então, rebater, né? Então, é importante isso, né? É importante eu conseguir identificar essas falhas, identificar as coisas obscuras que o meu adversário, o meu oponente não consegue ver, né? No entanto, no diálogo é o oposto disso, né? Eu tenho a cooperação como pressuposto e tenho a escuta não como uma forma de elaborar um discurso contrário, mas um discurso que agregue, né? Para compor sentido com o outro, né? Então, é uma escuta diferente, portanto, e sensível, né? Nesse sentido, né? Gabo, tá me ouvindo? Assim, é importante também te destacar que não é um concordar o tempo todo, né? Porque senão fica parecendo que a gente... então na escuta sensível a gente vai sempre estar concordando com tudo que a pessoa falar. Porque não é um concordar ou discordar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do conceito de acolhimento. A gente pode contrapor, né? A gente pode problematizar, trazer para uma reflexão, por exemplo. Mas não necessariamente a gente precisa estar o tempo todo concordando com tudo. Na verdade, nem é nosso papel concordar ou discordar, né? De certo modo. Eu queria trazer, assim, para a discussão um pouco o caso da menina de 10 anos que a Raquel até levantou agora há pouco, né? Falando da polêmica que está sendo gerada em relação ao aborto da menina de 10 anos, que foi estuprada. Se a gente for parar para trazer, a partir desse olhar que o Gafo está trazendo do debate, do diálogo, a gente vai perceber que a gente está o tempo todo no lugar do debate,
né? Em que momento foi aberto um espaço de diálogo e de escuta para tudo isso que está acontecendo, né? Assumindo, nesse caso, uma perspectiva ética e não uma perspectiva moral, né? Então, o que a gente vê nesse caso é sempre uma discussão em torno de uma perspectiva moral, do certo e do errado, do bom e do ruim, do bem e do mal, né? Mas a gente não traz uma discussão para uma perspectiva ética, para aquilo que afirma a vida, né? Então a gente diz que a escuta sensível é aquela que afirma uma perspectiva ética, aquela então que vai ser sensível à vida, né? À existência, aos modos de existir, né? Não estou falando da vida fetal, não, viu, gente? Da vida no sentido mais amplo, né? Então, em que momento a gente está conseguindo fazer, de fato, uma escuta sensível para o caso, para a situação em si, né? Para o que está acontecendo. Então, a gente acaba sempre caindo num debate, e não num diálogo, e não numa escuta sensível. Isso. O problema que a gente vê é que o debate entra logo de cara, né? Quer dizer, eu já fico marcando posição, né? E aí não há mais como fazer, como estabelecer esse outro vínculo, que é o vínculo do diálogo, né? Então, é exatamente essa a questão. Como frisou a Roberta, as duas coisas são importantes, mas elas têm o seu lugar, né, e o seu momento de acontecer, né? É importante, muitas vezes, num processo terapêutico, por exemplo, o terapeuta questionar, né? Dizer, mas por que você se coloca nessa posição, né? Porém, ele não pode começar fazendo isso, né? Essa é a questão. O momento do diálogo inicial, ele é muito importante, do ouvir e acolher o que o outro traz, né? A sua posição é muito importante para que depois, sim, eu possa estabelecer um outro tipo de vínculo, aí sim, por meio do debate, por meio do confronto. Ele é importante, sem dúvida, né? Mas se eu permeio a minha fala o tempo todo por por outro lado, no entanto, eu estou sempre no mundo do debate aí, né? Do lado do debate, né? Enquanto no lado do diálogo eu poderia tratar como sei, entendo, ok, né? Mas procurando entender melhor o que o outro está trazendo, né? Então são posições importantes, né? A primeira, por gerar contraste, gerar esse confronto, esse enfrentamento, e a segunda, por gerar um acolhimento, né? Ambas as coisas são fundamentais, né? Então, qual é o lugar do escutador sensível, né? Como ele deve se posicionar? Primeiro, um julgamento pressupõe uma estrutura dialogal, como a gente falou, né? Então, se eu preciso julgar, eu preciso emitir um julgamento, então a primeira questão é eu preciso me colocar nessa posição, né? Então, primeiro, eu preciso reforçar essa característica, né, para mim, de aceitação do outro, né, de aceitação da posição do outro, de entender qual é a posição do outro, antes de dizer, mas você, né? Esse é o grande nó aí da escuta, né? Da escuta do debate, né? Então, você quer ver um exemplo, Gafo, de um momento que talvez tenha sido difícil para o pessoal aí da escuta, né, da rede, que está fazendo os atendimentos, que foi um caso que aconteceu comigo, por exemplo. É um caso de parece até coincidência, né, Raquel, porque eu falei tanto da questão da violência intrafamiliar, né, da violência doméstica, o que a gente ia fazer se a gente pegasse um caso desse, e foi justamente o que aconteceu. Eu acabei atendendo um caso na Monitora Covid de uma mulher que estava sofrendo uma violência psicológica dentro de casa, né, do marido. E aí existe um passo a ser dado a partir disso aí, né? Então a gente está fazendo uma escuta sensível. A partir disso, é preciso encaminhar essa mulher para um serviço da rede, né? Mas às vezes ela não quer fazer esse movimento. Como que a gente vai se posicionar, né? Numa escuta sensível de acolhimento? Né? Qual é o nosso papel? Eu preciso convencê-la a acessar esses outros serviços, ou eu tenho que aceitar que ela não vá porque eu tenho que respeitar a posição dela de não buscar esse outro serviço? Entendem? Esse é um momento muito delicado da escuta sensível, que é tomar uma decisão ética nesse processo, né? E esse é o maior desafio, porque nós temos um limite aí na escuta sensível, né? Nós não estamos fazendo um trabalho de psicoterapia, não é um trabalho terapêutico, então chegou uma hora onde esse outro serviço vai ser necessário, talvez a terapia, talvez um serviço assistencial, né? Talvez a delegacia da mulher, enfim, seja onde for, né? E muitas vezes a gente vai encontrar resistência nesse ponto,
Então, qual é o nosso papel como escutador sensível quando a gente chega nesse ponto de contradição, né, da nossa prática aí? Até onde a gente acolhe, até onde é preciso que a gente assuma uma postura ética, por exemplo. Estão entendendo? Por aí que vem os desafios que a gente vai encontrando. Então, apenas para finalizar aí, né, se o diálogo está morno demais, é porque falta o quê? Falta um pouco de debate, falta um pouco de adversidade, né? E se está animoso demais, está muito, né, briga, então não vai chegar a lugar nenhum. Precisa um pouco de cooperação aí, precisa um pouco de uma escuta um pouco mais cooperativa, mais sensível. Exatamente. Então, o escutador medíocre deixa perceber que todos os elogios e razões que ele atribui ao outro e que ele coloca antes do mas, que ele fala, né, são falsos e, portanto, hipócritas, né? Enquanto um bom escutador encontra razões realmente inusitadas para compartilhar com o outro a própria adversidade, né? Inclusive dizer, eu também estive nesse buraco aí uma vez, né? É uma prática, né? Deixando claro que ela é uma contradição que pode não estar acontecendo entre uma pessoa e outra, mas nas coisas mesmas, né? Então, sai dessa questão da pessoalidade, né? Isso também é importante. Roberta, assuma lá a parte da saúde mental e emocional. Isso, aí nesse sentido, né, é um cuidado que a gente tem que ter, quando a gente fala aí de saúde mental, saúde emocional, é a gente não cair dentro de um processo na escuta sensível, né, fugindo então dessa lógica, né, de condenação, da gente não ser capturado pelos discursos psicopatológicos, né, quando a gente chama de discurso psicopatológico, não é uma negação, né, dos transtornos psiquiátricos e etc., mas de um excessivo, um exagero que a gente tem tido ultimamente, né, nesse processo de patologização e de medicalização da vida. Então, é um cuidado para a gente cair, né, não confundir saúde mental, esse campo da saúde mental, com o campo da doença mental, né. Então, eu acho que para nós que estamos fazendo uma escuta sensível, é muito importante a gente saber essa diferença, né. A gente está tentando trabalhar com a saúde mental, né, e não com a doença mental. É fato que a gente pode identificar na nossa escuta, nos nossos atendimentos, né, nosso teleatendimento, questões que podem caminhar para um transtorno, mas é muito importante também que a gente não esteja armado para colocar todo mundo enquadrado dentro de um transtorno, né? A gente tem que ter uma escuta sensível a ponto de perceber que existem muitas situações de dor e de sofrimento que são parte da vida, né? Então, tomar cuidado para a gente não transformar qualquer coisa, né, em sintoma patológico, em doença, né? Então, acho que isso aí é muito importante para a gente tomar esse cuidado, né? E quando a gente toma esse cuidado, a gente está partindo de uma leitura de saúde emocional, de saúde mental, tá? E não de psiquiatrização da vida, patologização da vida. Fala, Gava. Não, aqui, inclusive, várias das pessoas que eu atendi aqui no Monitora Covid vêm já dizendo, porque eu tenho transtorno bipolar, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho depressão e tal. E aí eu falo, mas você é diagnosticado? Alguém? Não, mas eu sei que tenho, porque então é muito comum isso também, né? Melhor quando fala que tem, pior quando fala que né? Eu sou depressivo, eu sou, né? Então, assim, traz isso já, né, na constituição da sua identidade, né, como uma doença, né, não como parte constituinte da vida, né, mas como uma doença, como algo negativo. Então, a gente tentar, dentro da nossa escuta sensível, também não ter esse olhar, né, que a nossa formação, ela não coloque, né, a condição de existência desse sujeito como uma condição de doença, mas como uma condição de vida, de existir, né? Então, acho que isso aí faz toda a diferença. Então, é fugir um pouco da ideia de doença mental, né, para a saúde emocional. Acho que você pode passar aí também, Garrafa. Uhum. Acho que só cito alguns autores, né, que vêm discutindo todo esse caminhar, né, esse avanço dentro da área da saúde mental, né, que trazem para nós uma reflexão a respeito desses campos. Uma outra ferramenta que para nós eu acho que é interessante é esse material da Organização Pan-Americana de Saúde, que traz uma discussão sobre os primeiros cuidados psicológicos, viu, gente? Esse material eu posso disponibilizar para vocês depois, e também tem na internet, é um material que vai discutindo um pouco
o cuidado inicial que a gente tem com a pessoa em sofrimento psíquico, né, sem que a gente seja necessariamente um profissional de psicologia ou de psiquiatria, né? Então, como eu posso ser uma pessoa que tem uma escuta qualificada, sem necessariamente ter uma formação, né, profissional dentro da área da psicologia e da psiquiatria? E quais cuidados eu tenho que ter, né? Até onde eu posso ir e até onde é arriscado ir, porque eu estou invadindo a área privativa de uma outra profissão, né? Então, acho que aí ele vai, né, vai citar um pouco, oferecer apoio e cuidado prático não invasivo. Então, esse cuidado prático não invasivo, né, a gente evitar, por exemplo, análises aprofundadas, confrontar o sujeito de forma que a gente não dê conta depois, né, de lidar com isso. A gente estava dando o exemplo lá, eu falei, né, acolher não significa concordar com tudo. Então, por exemplo, quando eu viro para a pessoa e falo assim, olha, eu acho que não seria o momento de você buscar, né, a delegacia da mulher, por exemplo, eu estou, de um certo modo, confrontando esse sujeito. Contudo, eu não estou fazendo com que esse sujeito entre no processo de análise e que eu não vou dar conta porque eu não sou psicólogo, porque eu não sou um psiquiatra, tá certo? Eu não sou um psicanalista. Então, é importante fazer isso, mas é importante também encaminhar esse sujeito para um acompanhamento, né? Então, se eu estou fazendo uma escuta sensível e eu não sou um profissional dessas áreas, psi, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado para que o nosso procedimento não seja invasivo e a gente não dê conta disso depois. Então, Inclusive, Roberto, fala, pode falar. quando você coloca na forma de pergunta, como você fez, né, anuncia a hora, né? Quer dizer, é diferente, né? Você não está aconselhando, você não está dizendo, eu acho que você tem que, né? Você está dizendo, você não acha que, né? Você não pensa a respeito. Então, é outra posição, né, que a gente assume também quando pergunta e não quando aconselha, né? São duas. Isso aí. Parece pouco, mas faz diferença nessa questão. Isso. Avaliar necessidades e preocupações, né? Então, a gente vai trazer isso, o que o sujeito traz, aí o Gafo falou muito disso, né? Da questão do que o sujeito está trazendo para essa discussão, se abrindo aí para aquilo que o sujeito traz, ajudar as pessoas a suprir suas necessidades básicas, por exemplo, na escuta sensível, né? A gente está preocupado, sim, com as condições básicas de existência, né? Com alimentação, com água, com moradia. É estranho quando a gente fala em saúde mental, é muito comum a gente achar que não tem nada a ver com saneamento básico, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver, né, com condições mínimas de existência. E a saúde mental, ela está completamente ligada a isso. Então, é muito importante saber os modos como a pessoa vive, as condições de existência dessa pessoa, para que a gente compreenda os modos de existir dessa pessoa do ponto de vista psicológico também. Tá? Então, a gente não vai compreender nada da psique humana se a gente não sabe dizer nada sobre como esse sujeito, qual é a condição básica de existência desse sujeito. Então, gênero, raça, né, sexualidade, tudo isso, né, e além das condições básicas de existência, são fundamentais para que a gente consiga compreender esse sujeito como um todo. Tá? Ao mesmo tempo, escutar as pessoas sem pressioná-las a falar. Muitas vezes a gente vai se deparar com silêncio, e esse silêncio é muito doloroso para a gente, né? Isso é muito difícil. Confortar as pessoas, né, e ajudá-las a se sentirem calmas em algumas situações de desespero. A gente tem atendido pessoas em situações de desespero porque perderam alguém, né, e aí a hora que elas buscam ajuda, muitas vezes. Então, como, né, fazer essa escuta numa situação de desespero? Então, a escuta sensível pode auxiliar naquele primeiro momento, naquele momento a gente vai falar disso, sobre luto, né, na semana que vem, no momento do desespero, que é o momento da perda, muitas vezes. Ajudar as pessoas na busca de informações, serviços e suporte social. Tá? Então, isso é muito importante, porque na escuta sensível a gente pode, sim, indicar serviços, indicar espaços, né? Então, é importante a gente conhecer a rede, como a gente fez aqui no Monitora Covid, para que a gente possa fazer esses encaminhamentos. Então, essas são algumas coisas que, né, a escuta qualificada, ela permite. E o que ela não permite, né? Acho que você pode passar aí, Gafo. Marta, tem uma pergunta aí. Pode falar, Raquel. Uma pergunta trazida pela Marília Martins. Eu não vi. Eu vou ler aqui, porque eu acho que é pertinente. Olha, um questionamento foi levantado ao divulgarmos o curso Explanação de hoje e peço resposta aos nossos explanadores. Profissionais psicólogos citaram preocupação com o fato de ser um curso ampliado a qualquer pessoa,
levantando uma linha tênue e delicada em relação à diferença da formação técnica para a escuta profissional e para os riscos de alguém fazer o curso com a chancela de uma universidade federal e, em seguida, se achar apto a abrir um consultório para a escuta sensível. Você. Eu acho que isso aí é muito importante, por isso que eu já abri até a nossa fala aí, na hora que, né, o Gafo iniciou a nossa discussão. Eu acho que os outros psicólogos que também estão aí assistindo, né, e ouvindo, vão poder discutir, a gente pode trazer isso para o debate depois. É uma preocupação grande que a gente tem para que não haja essa confusão, né? O curso de escuta sensível não é um curso de formação em psicoterapia, não é um curso de formação na área psicológica, e é muito importante compreender essa diferença, né? Então, é um curso que visa trabalhar especificamente uma escuta qualificada. Então, vamos pensar no agente básico de saúde que está lá numa unidade e que ele vai chegar numa casa e vai se deparar com uma mãe que está lá chorando a perda de um filho porque teve Covid, por exemplo. Daqui a uns tempos a gente vai se deparar com isso, né? E que essa pessoa, essa mulher, ela quer falar disso e não encontra, né? E encontra nesse agente comunitário a pessoa para falar disso. Então, como ele vai fazer essa primeira escuta e para onde ele vai direcionar essa mulher? É isso que é a escuta sensível. É saber como ele vai fazer essa escuta. Então, ele não vai estar atuando como psicoterapeuta, o curso ele não vai te habilitar a fazer atendimento nem abrir consultório. Qualquer pessoa, né, aí a gente pode falar um pouco dessa questão ética aí da psicologia, qualquer pessoa que tiver um procedimento como esse pode ser denunciado, né, nos órgãos competentes. Então, acho que o tempo todo ele tem que deixar bem claro que esse é um curso, inclusive, para não psicólogos, né, mas para ampliar esse espaço de escuta e não para que se confunda a escuta sensível com o processo psicoterapêutico. Não sei se clareou. Gafo, quer colocar alguma coisa? Não, é que você coloca lá, alguns slides atrás, a gente falou sobre essa questão da saúde mental e saúde emocional, né? Aqui. Também se formou uma espécie de nicho, vamos dizer assim, de mercado, né? Com relação à medicalização dos processos mentais, né? Com relação à patologização, né, desses processos, né? E que acaba refletindo também de que e isso aconteceu não apenas na psicologia, isso aconteceu na questão da morte, por exemplo, que a gente vai tocar na semana que vem, né? O morto não pode mais ser cuidado em casa, né, como era antigamente. Ele tem que ir para o hospital, né, ele tem que ir para o necrotério, ele tem que ir para um lugar, se afastar da vista das pessoas, né? E isso criou uma espécie de maneira atravessada, né, de lidar com essas questões, que são questões naturais, né? Veja, tem um geógrafo que eu gosto muito, que é o Ifutuan, ele fala da paisagem, né, nas mudanças da paisagem na modernidade. Na modernidade, a gente criou as paisagens do medo. Quais são as paisagens do medo que ele enumera? Escola, hospital, asilo, sanatório, manicômio, né? Tudo isso foi criado na modernidade. Para quê? Para afastar as pessoas de bem, né, das doenças, dos problemas, da velhice, da infantilidade, né? Então tudo isso tem que ficar fora. Ora, como era? As pessoas às vezes me perguntam como era antes disso tudo? Como era antes da modernidade? Antes da modernidade, as pessoas aprendiam a lidar com essas coisas no seu dia a dia, porque não tinha onde colocar os velhos, não tinha onde botar as crianças para torná-las adultas, não tinha onde colocar os loucos. Eles conviviam com todo mundo. É essa a questão. Então, quando a gente abre mão de pensar desta forma, né, patologizante, né, dessa ideia da doença e promoção da saúde, que é o que a gente está tentando fazer aqui, aí a gente passa para esse outro lado, né, o lado em que o profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, eles podem ser ajudados pelas outras pessoas. As outras pessoas poderiam fazer esse papel, mas elas não sabem como. Essa é a questão. E identificar, Gafo, quando é uma demanda para um acompanhamento. Então, o mais importante é, se eu sei escutar, eu evito um dano psíquico com aquele sujeito. Porque o que a gente tem encontrado? A gente tem encontrado profissionais de saúde que se negam a fazer uma escuta porque entendem que a escuta é específica do profissional de saúde mental.
E essa negação da escuta, essa pessoa muitas vezes não vai ter nem acesso a um profissional de saúde mental depois, né? Então é muito importante a gente qualificar essa escuta, não para que os profissionais de saúde façam o trabalho do psicólogo, mas que inclusive compreendam qual é o trabalho do psicólogo e possam conduzir esse sujeito de uma forma cuidadosa, né, a conduzir esse caso a um profissional de psicologia, quando for necessário, de uma forma cuidadosa, sem cometer um dano com esse sujeito, ou seja, negando uma escuta, fazendo um aconselhamento moralizante, né? Então, quer dizer, você passar por uma formação que te qualifica a escutar de uma outra forma, te impede, muitas vezes, de cometer um dano dentro da própria área da saúde mental, né? Contra um sujeito, né, que está em sofrimento. Então, Exato. acho que é muito importante. E aí, o que não é o PCP, né, que está aí, né? O que não é o PCP? Então, ele não tá aí, ó, não é o que o profissional de psicologia faz, não é um atendimento psicológico profissional, né? Não envolve análise, né, do sofrimento, né? Então, a gente não vai fazer essa análise, não vai ser um atendimento contínuo, né, com técnicas, instrumentos e teorias da psicologia. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza para que não se confunda, né, esses primeiros cuidados em saúde mental com as técnicas e a prática da psicologia. E é importante que a gente registre que na prática que a gente tem no Gama, por exemplo, isso acontece naturalmente, né, Roberta? As pessoas vêm, ficam algum tempo e depois elas vão, né? E por que isso? Porque é a primeira acolhida delas. Elas vêm porque elas se sentem confortáveis para estar ali. Elas falam a primeira vez porque é um ato de coragem falar naquele momento. E aí ela fala, ela se coloca e ela é ouvida, é acolhida. E aí, algum tempo depois, ela vai. Ou porque ela já se sentiu satisfeita, ou porque ela vai procurar um outro tipo de atendimento com uma profundidade diferente daquela que a gente oferece. Então, Exatamente. Isso é importante também, né? Porque às vezes há muito preconceito dentro da UFSB, a gente enfrenta isso o tempo todo, né? Gente achando que a gente está se passando por psicólogo, coisa. Não é nada disso, absolutamente nada disso, né? E as pessoas reconhecem isso na vivência que tem lá. Né? Então, é importante essa pergunta, Marília, porque, aliás, ela é fundamental, né? Para que as pessoas não entendam que a gente está tentando tomar o lugar de ninguém. Não estamos tentando tomar o lugar de ninguém, pelo contrário, estamos tentando favorecer e facilitar o trabalho desses profissionais de saúde que são absolutamente reconhecidos. Né? Tem gente dentro da UFSB que diz que eu sou contra psicólogos, que diz que eu faço propaganda contra psicólogos. Isso efetivamente não é verdade. A grande maioria dos meus amigos são psicólogos, seja dentro da universidade ou fora, né? Então, é um absurdo escutar esse tipo de coisa, porque as pessoas falam porque língua não tem osso, né? Se tivesse, doía, então não falava, né? Então, é uma pena que isso... A da conspiração foi ótimo, Pedro. Conspiração psicológica era só o que faltava agora. Vai, só para criar amiga. E aí é interessante, porque... Passa mais um pouquinho, Gafo. Mais um slide. Que, na verdade, o principal dispositivo que a gente usa dentro da escuta sensível é o dispositivo do acolhimento, que, na verdade, é uma diretriz da Política Nacional de Humanização. Ou seja, o dispositivo do acolhimento, ele é uma estratégia criada dentro da Política Nacional de Humanização, quer dizer, não criada dentro, né, mas adotada pela Política Nacional de Humanização, como parte do trabalho de todo profissional de saúde. Então, todo profissional de saúde deveria, na sua prática, ter como tecnologia leve, né, usar como uma tecnologia leve o acolhimento. Então, a gente deveria ser, de fato, treinado para praticar o acolhimento, assim como é treinado para tirar raio-x, assim como é treinado para fazer, né, medir, sei lá, aferir pressão, assim como é treinado para sei lá, para outros procedimentos, né, de tecnologia mais dura, né, que a gente chamaria. Então, o acolhimento é uma tecnologia leve que deveria estar sendo, que os profissionais de saúde deveriam estar sendo treinados, né, a fazer, a praticar. E aí tem até uma definição, né, dentro da diretriz da Política Nacional de Humanização, ó. Podemos escrever o acolhimento como uma tecnologia do encontro, um regime de afetabilidade construído a cada encontro e mediante os encontros, portanto, como construção de redes de conversações afirmadoras de relações de potência nos processos de produção de saúde.
Isso parece tão subjetivo que é difícil para o profissional de saúde conseguir colocar em prática, né? Na verdade, isso era para estar sendo, isso não era para ser uma coisa que existiria ao acaso, ou caso o profissional de saúde seja legal. Ah, esse profissional de saúde é legal, ele conversa com as pessoas. Ah, esse profissional de saúde é legal, ele me escutou. Isso não é para ser legal, isso não é uma qualidade que um profissional tem que ter pessoal. Isso é um instrumento de trabalho. O acolhimento é uma estratégia, é um dispositivo de trabalho. E a escuta sensível é um dispositivo de trabalho de todo profissional de saúde também, né? Então, a gente entende que a escuta sensível e acolhimento são instrumentos tanto do profissional psicólogo, mas também são instrumentos dos outros profissionais de saúde. Então, a gente tem que parar de acreditar que a saúde mental, ela tem um dono, né? E que esse dono é o profissional psi. Não é assim. Se todos nós entendêssemos a saúde mental como parte da vida, da nossa existência, né, a gente se colocaria na vida com uma escuta sensível, todos nós, né, a cada dia. A gente teria muito menos gente em sofrimento psíquico. Se a gente exercitasse a escuta sensível todos os dias, a gente teria muito menos gente sofrendo, né? A gente está levando isso para dentro da área da saúde justamente porque a gente não está encontrando isso nas pessoas, né, na vida. Então, a gente está patologizando, né, de certa forma, o campo da saúde mental. Então, eu acho que o que a gente quer é justamente isso, trazer o acolhimento, trazer a escuta sensível, resgatar isso como uma diretriz da humanização dentro do serviço de saúde, trazer isso para dentro da UFSB, né, para que os nossos alunos, nossos discentes, eles tenham uma formação interprofissional no sentido de compreender, né, que existem dispositivos que estão à disposição deles para a saúde mental também, e para todos os profissionais, né? E que aí, com essa escuta qualificada, ele possa, inclusive, compreender qual é o papel do psicólogo, inclusive compreender o que faz um psicanalista, compreender o que faz um psiquiatra, para que ele possa fazer os encaminhamentos adequados quando isso for necessário. Não sei se ficou claro, gente, mas é por aí. Marília, não sei se respondeu, né? Mas seria esse caminho, mas a gente pode abrir para o debate agora, ver o que o pessoal do grupo pensa e acha a respeito disso. Marília, a sugestão que eu daria é que, na verdade, esses profissionais que questionam e tal, eles fizessem o curso, viessem lá compor com a gente, até para ajudar a gente a não errar, né? Porque a gente pode, claro, errar, né? Então, ajudar a gente a não errar e colocar seus posicionamentos é muito importante, né? Que eles venham. Não tenham medo de fazer isso, né? Olá, Gafo? Oi. Essa sugestão que eu dei, né, estendi o convite no grupo e convidei os colegas a participarem para que eles viessem tirar dúvidas, para que eles viessem esclarecer, né? Um outro questionamento que surgiu, eu coloquei aí também, foi em relação a justamente o discernimento nessa escuta para encaminhamentos, entendeu? Que é uma outra coisa delicada. Por exemplo, como é que eu vou saber, por exemplo, uma pessoa que não tem uma formação para escuta nenhuma, né? Como que ela vai discernir que aquele quadro ali que ela está ouvindo é um quadro de ansiedade, ou é um quadro de esquizofrenia, ou é um quadro outro mais grave, para ela poder encaminhar para um profissional especializado, né? Eles também lançaram esse tipo de questionamento lá, porque sendo um curso aberto para todos, de um modo geral, não somente para estudantes de psicologia ou outros, né, profissionais, outras pessoas em formação nessa área, se entendeu que seria algo delicado, né? Então, assim, eu disse, eu vou trazer, pelo menos para o grupo, esses questionamentos e levo também a eles, os que não estiverem vindo, né, para cá, a gente levar quais são as bases dessas formações, né, qual é a proposta. Eu acho que assim, nós temos o projeto, posso mandar para vocês o projeto mais detalhado, quais são os temas dos encontros e tal. É claro, nós vamos falar um pouco sobre que tipos de patologias existem, inclusive a Raquel que faz isso também, né? Que tipo de patologia existem, como é que elas são e tal. Mas é o papel do escutador sensível diagnosticar e dizer, esse cara tem isso. Não é isso, pelo contrário. Né? Tem que ser colocado de uma forma muito clara, né?
Exatamente, é exatamente saber reconhecer isso, para dizer, opa, não é minha área, eu tenho que passar a bola para alguém, né? É essa a questão, né? Então, é importante esse questionamento que você coloca, mas, ao mesmo tempo, me cheira muito um preconceito com relação a isso, para dizer assim, mas vai alguém lá querer fazer o meu trabalho. Não, nós não vamos fazer o trabalho de ninguém. É justamente o que nós não vamos fazer, né? Treinar as pessoas para fazer diagnóstico, treinar as pessoas para identificar a patologia. É justamente o que a gente não quer fazer, né? É justamente uma escuta sensível. Quer dizer, hoje os profissionais de saúde não têm essa formação. Hoje eles não têm, né? Eles não sabem nem identificar e nem o que fazer quando alguma coisa aparece, né? Então a ideia é justamente o que podemos fazer, né? Até onde podemos ir de fato. Quando uma pessoa começar a falar, eu tenho que diagnosticar se ela é esquizofrênica, eu tenho que diagnosticar se ela é bipolar, não, você não tem. Né? Se você sente que se você percebe ali que o sofrimento psíquico é intenso, dali você já passa para frente. Você não precisa fazer diagnóstico nenhum. Né? Você não precisa, nem pode, na verdade, né? Nem pode. Observações, mas eu tenho uns relatos aqui no chat. A Camila Assis Guedes escreveu. O curso é para... Quer falar, Camila Assis? Ou quer que eu leia aqui? Camila. Só uma observação ainda? Fala. Pode ler, Raquel, por favor, porque eu vou precisar sair. Obrigada. Nada. Fala, Marília, depois eu leio aqui o que a Camila escreveu. Só que eu acho interessante, assim, que existe uma dificuldade muito grande de se compreender que a escuta é uma propriedade humana, é uma coisa que todo ser humano tem essa possibilidade, né, de desenvolver, e formalmente ou informalmente. Então, assim, por exemplo, eu vejo, infelizmente, na nossa classe também, algumas resistências em relação até algumas práticas integrativas e complementares, né, porque entendem que são espaços de escuta também, e que estaríamos restringindo, ampliando isso para algo que não é um profissional especializado, do tipo, psicólogo não pode incentivar esse tipo de escuta, porque ele está descaracterizando, desmerecendo, desvalorizando a escuta técnica e profissional, né? Então, eu acho que tudo isso tem um limite, né? A gente tem a nossa escuta própria da nossa profissão, né? E há outros tipos de escuta, outras formas de ajuda, né, de apoio em saúde mental, de cuidado em saúde mental, que envolvem a escuta, e nem por isso elas são inválidas, elas são inapropriadas, ou elas são inefetivas, né? Então, eu acho que a gente tem que saber onde é o nosso lugar de fala, o nosso lugar de atuação, né, e não restringir isso de uma forma tão, né, acho que... Mas parece reserva de mercado, né? Isso. Eu sei. É uma defesa de mercado, principalmente no momento em que a psicologia está passando por muita dificuldade, né, com a questão do coaching e de outras práticas, que o profissional de psicologia está tentando fazer uma reserva, vamos dizer assim, também, né, de mercado nesse sentido. E há uma preocupação também com a qualidade disso também, né, uma preocupação também com o que tem sido feito, né, Marília? Existe uma grande preocupação, poxa, a gente vai sair por aí ensinando as pessoas a escutar e eles vão abrir consultório em nome de um curso que foi dado pela Universidade Federal. Eu compreendo perfeitamente. Já tive vários embates com o GAFO aí, a gente já discutiu muito em relação a isso, a preocupação. Acho que a Raquel chegou até a participar de algumas discussões da gente falando disso, né? O cuidado que a gente tem que ter com o que a gente está oferecendo, para que as pessoas não confundam as coisas mesmo. Eu quero só ler, para a gente abrir mais a roda. Camila Guedes colocou: o curso é para aprender a ouvir, acolher, se tornar empático ao outro e conseguir estabelecer encontros verdadeiros, dialógicos e menos combativos. É um curso para aprender habilidades humanas que, por muitas vezes, não desenvolvemos ou perdemos. O intuito nosso não é aprender a encaminhar ou diagnosticar. Acho que esse encontro hoje foi importante para que isso fique bem delineado. Aqui, contribuição da Camila. Eu tenho mais observações para fazer, se vocês me permitem. Lógico. São contribuições aí nesse diálogo. Naquela questão que a Roberta trouxe, né, de a pessoa sofre violência doméstica, ela não quer ir para um atendimento e você sustenta. Bom, o respeito ao desejo do paciente é importante, imprescindível, né? Isso não precisa nem ser terapeuta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um jogo meio... porque, assim, gente, eu tive para quem não me conhece, eu tive uma imersão de mais de 20 anos em serviço de saúde mental. Então, é como assim, não estou dizendo para vocês que eu sei,
mas eu já estive boiando nesse mar, eu já mergulhei dentro dele, literalmente trabalhando na instituição psiquiátrica diretamente. Então, tem uma questão de uma relação, às vezes, que se torna simbiótica porque, assim, não é possível uma pessoa agredir a outra sem que essa tenha um espaço para ser agredida. Então, encaixa aí, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa te convoca, até, às vezes, sedutoramente, não no sentido sedutor sexual, mas sedutor da relação, te convoca a fazer parte desse tormento que ela vive, que ela não quer sair. É meio que um tentáculo, assim, né? E, ao mesmo tempo, é importante a pessoa aprender sobre o corte, né? Sobre o limite. E aí eu queria falar sobre o limite. Existe um limite de qualquer atuação profissional. É importante enxergar esse limite. Eu estava até falando outro dia com o Leandro Gaffo, nessas conversas, né, que, por exemplo, psicanaloide, né, aquele que se diz psicanalista sem fazer uma formação de 5 anos, sem ter terapia. O psicanaloide não enxerga o limite dele. Para ele, a psicanálise é uma panaceia que vai dar conta de tudo, e não dá. Então, é importante, qualquer abordagem que seja com o outro, a gente entender qual o limite que nós temos em relação ao outro e o limite para dar para o outro também. Então, se a pessoa quer ficar na relação simbiótica, se ela quer, ela tem esse direito. A gente não pode tirar. Mas aí a gente faz algumas intervenções, e aprender a fazer intervenção é importante, né? Até sabendo o limite, você consegue aprender a fazer intervenção. Se você não sabe o limite, você entra no jogo. Entra no jogo neurótico, psicopático e por aí vai. Então, Raquel, mas aí é importante entender que essa aí é uma prática do profissional psi, né? Essa intervenção, essa análise, né? Para que é isso que tem que ficar claro, que é o pulo do gato, até onde vai o limite da escuta sensível. A escuta sensível, se chegar aí, já não é mais escuta sensível, a gente já está entrando. Mas aí é que eu quero dizer, que também faço parte desse curso junto com eles. A gente tem que saber que não sabe. Isso. E é por isso que a gente vai tratar da questão da psicopatologia. Para o cara chegar assim, olha só, eu não sei lidar com isso, isso aqui não é a minha seara. Pronto, isso aí. É isso que a Roberta está falando, estou conivente com a Roberta. Nesse sentido, olha, isso não é a nossa seara, isso aqui não é para esse espaço, não é para essa relação que a gente está estabelecendo, que é uma relação, que não é uma relação terapêutica estrito sensu, mas é uma relação de escuta importante. Existem vários tipos de escuta. A escuta, no curso de psicologia, a gente aprende vários tipos de escuta, e outras escutas foram criadas, a partir, inclusive, dessa relação online que nós estamos agora, virtual. Então, existe uma escuta virtual que tem diferenças em relação à escuta presencial. Então, eu considero esse curso imprescindível. Ao mesmo tempo que a gente não pode também, essa questão da medicalização da vida, que foi questionada pelo Paulo Amarante e outros teóricos que eu respeito muito, a gente não pode achar que tudo vai ser doença, como o Roberto falou, achou excelente essa abordagem. Não é uma doença, não é para sair diagnosticando doença, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entrar numa panaceia de que a escuta vai ser suficiente. Vou dar um exemplo disso. Uma pessoa está no meio do assunto, ela fala assim, eu queria sumir. Você tem que ter uma escuta para a ideação suicida. Uhum. Eu queria sumir, é uma ideação suicida. Eu queria dormir e não acordar mais, é ideação suicida. Então, minimamente, as pessoas têm que saber da gravidade, porque senão, tudo bem, eu não quero diagnosticar, eu não sou terapeuta, mas se você ouvir eu quero dormir, não acordar mais, querida, encaminha logo. Acabei de fazer isso essa semana. Uma estudante, tinha uma parente, comentou comigo que tomava remédio, que não sei o quê, a parente dela, e a mãe escutava ela, e aí eu chamei a mãe na hora e conversei com ela, olha só, o que ela precisa de atendimento profissional. Porque numa dessa, a pessoa aluga alguém para fala, e aquele monstro da ideação suicida está crescendo. Então, eu pude encaminhar. É psicólogo, é psiquiatra. Esse caso aí, tudo bem, você como parente continua escutando, mas essa pessoa precisa de um atendimento profissional. É isso, fácil. Aconteceu comigo essa semana também. Teve a reunião do Gama, e depois da reunião, uma pessoa me procurou, né, dizendo, aconteceu isso, e eu já falei, então o seu caso aqui é outra coisa, né? Precisamos encaminhar e tal. Então, vamos ver um profissional, é outra história. Então, é exatamente isso. E é engraçado, Raquel, que como no nosso grupo de estudantes, né, a gente vai percebendo como é que isso vai se desenvolvendo. Eles mesmos, quando terminam, muitas vezes, um encontro, eles chegam e falam, gente, olha, eu senti, né, eu percebi, eu acho que tal pessoa ou tal situação merecia um olhar mais cuidadoso. Né? Então, por quê? Porque já estão começando a identificar que situações que são situações mais graves, né? Não conseguem, talvez, fazer um diagnóstico, né? Nem é a função deles fazer. Não é a obrigação deles fazer, mas conseguem sentir,
Sim, eles sentem, não, olha, eu me preocupei, essas falas me preocuparam, né? Por quê? Porque, pelo que eu vejo, quando é um sofrimento psíquico mais leve, não chega a esse ponto. Neste caso, olha, ó, atenção para este caso, olha, eu senti uma diferença no discurso dessa outra pessoa que veio hoje. Então, olha como é que eles vão desenvolvendo uma escuta mais sensível, né, às diferenças que vão sendo apresentadas ali. Então, eu e o Leandro, a gente percebe isso no nosso grupo, né, do Gama, como que os estudantes de diferentes cursos, eles vão criando, né, desenvolvendo habilidades para essa escuta, né, para se preocupar e para pensar o que fazer naquela situação de encaminhamento, ou para onde mandar, ou quem né, para que serviço. Então, a gente vai... Por mais efêmero que seja, na situação online, na situação... A pessoa encontra em você um espaço para falar, mas não para em você ali. Entendeu? Para. Esse que é importante. Isso tudo é trabalhado com os profissionais, com os estudantes que estão com vocês, né? Uma coisa que eu venho já acompanhando há algum tempo, é uma maturação disso. Então, esse curso de escuta sensível seria uma introdução à escuta sensível. Porque o manejo disso, ele é ao longo do tempo. É uma maturação que é necessária, né? É isso. Passo. A Marília colocou um comentário aqui também interessante. Marília, você quer falar? Ó, os grupos de apoio, como Centro de Valorização da Vida, desenvolvem escutas através do 188 para a prevenção ao suicídio, que fazem uma diferença muito grande nesses processos. E com certeza não são só psicólogos. Não são, né? Não são só psicólogos, né? Qualquer pessoa pode fazer a formação, né, e participar, né, E não vai ao consultório depois que faz a formação. Faz a formação. Isso aí, o objetivo não é sair aí por aí abrindo o consultório. O que a gente vê é muita gente procurando um curso de psicologia depois para fazer. Né? Agora, mau caráter também tem em todo lugar, né, gente? Gente abrindo aí para atender qualquer coisa de qualquer jeito também a gente acha. A gente vai achar em qualquer lugar. Também não podemos garantir que o povo que vai fazer o curso não vai abrir, né, Gafo? Isso aí também a gente não tem garantia. Mas também não somos responsáveis por isso, pelo contrário, a gente desestimula que isso ocorra, né? A intenção não é essa, né? O curso serve também para apresentar que o poço é tão fundo que se ele resolver mergulhar desse jeito, sem preparação, vai se perder nesse processo, né? Então, acho que essa é a questão. É isso, então convido todos que estão aí para fazer o curso, né, efetivamente, mesmo quem já é da área, quem já... Né, ajuda, contribui, faz com a gente, vem se tornar... Coloca um contato aí no chat para quem não é da... Coloco. Eu vou pôr o site, tá? E aí esse debate é muito bom também, eu acho que esse debate é muito bom, e eu acho que tem que ser esse debate com a psicologia também, né? A gente tem que estar discutindo isso com a psicologia, com os psicólogos, né? Com o conselho, eu acho que isso é legal. Então tem o site aí, o Agir Escolar, que é o site colaborativo, lá tem a página do curso sensível, e dentro da página tem o formulário. É só clicar lá no formulário, preencher e está feito, tá? Temos hoje acho que 42 inscritos contando conosco. Então, ainda tem vaga. Podem ir, que vai ser bacana. Começa dia 27, das 9 às 11, né? Estamos fazendo 2 horas por encontro. E a segunda turma, que também está prevista, começa em outubro, será à tarde, das 2 às 16, tá? Das 14 às 16. Então, sejam bem-vindos, nós passaremos por esses e outros temas aí que também estão previstos, né? E vivências, né? Muitas coisas vão ser mesmo na base do diálogo, na base da conversa, de cada um contando sua experiência, de como vê, de como passou, e é essa a proposta. E escutando, né? E escutando, exatamente. Primeiro dia eu estou prevendo que a gente vai escutar muito um ao outro, acho que essa é a primeira grande, né? Primeiro grande encontro aí, né? Isso aí. Só para lembrar que na segunda-feira que vem, essa mesma dupla vai estar aqui com a gente às 17, às 5 horas da tarde, falando sobre o tema do luto, né? E aí eu convido vocês a convidarem outras pessoas, porque realmente está, assim, mesmo quem não tenha nenhum parente diretamente, ou conhecido, ou amigo que seja, a questão do luto, ela está literalmente pairando no ar, para usar uma linguagem assim um pouco mais leve. Então, a gente precisa mesmo falar sobre isso. Sim. Porque o luto, inclusive, ele tem que ser vivenciado. Para ser um processo minimamente saudável, ele precisa ser
falado, né? Então, a segunda-feira que vem, então, nessa perspectiva da educação permanente em saúde aqui, no projeto Bem-Estar do Monitora Covid, tá? Só para lembrar que isso faz parte da iniciativa do grupo de pesquisa Saúde Coletiva, Epistemologias do Sul e Interculturalidade. Então, eu convido a todos vocês para estarem com a gente, então, na segunda-feira. Mas isso não é o final. Se tiver mais perguntas, a gente dá conversa. Tem mais perguntas, mais colocações, contribuições? Tem vários psicólogos aqui na sala. Inclusive, o luto é um dos temas que a gente vai tocar durante o curso também, né? Já preparou Sim. aí uma série de materiais e tal, também será um dos temas tratados no curso, né? Então, é importante. Aí eu já assisti essa parte, gostei muito, viu? Me ajudou bastante. É bem legal. Faz parte da existência, né? A relação com o luto, a relação com a morte, né? Sim. Faz parte da existência. Alguém mais gostaria de contribuir? Ou a gente encerraria por aqui? A Marília coloca um comentário no final lá, dizendo como terapeuta comunitária, ela já recebeu olhares atravessados, né, entre aspas, de alguns colegas. Apoiar pessoas e promover saúde mental com responsabilidade deveria ser algo mais bem quisto. Eu também acho, né, Marília? A gente deveria valorizar esse tipo de trabalho e não querer deitar pedras, né, sobre ele. Né? É terrível isso, que isso aconteça nos nossos dias e com a calamidade pública que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais. Né? O estado de emocional que as pessoas estão vivendo está ficando cada vez mais difícil, né? Então, acho que essa é a questão. Agradeço muito aí a presença de todos também. E até segunda. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada a vocês, via todo o Grupo Gama. Tamo junto aí. Olha. Até a próxima.